Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rede Cabeças, aqui na faixa Rede de Olhares. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a relação perigosa entre drogas e sociedade. Se, por um lado, temos o aumento de 70% no número de pessoas dependentes químicos que buscam auxílio para largar o vício junto ao Centro de Atendimentos Psicossociais, em Caxias do Sul, por outro lado, também temos o grande número de pessoas indiciadas por tráfico de drogas na cidade, que só nos primeiros 5 meses desse ano somam 50 pessoas. Diante desse quadro, como devemos tratar esse tema que já é considerado um dos principais problemas de saúde pública? É isso que a gente debate a partir de agora. E para trazer outros dados e também a experiência profissional de campo, nós recebemos aqui hoje no programa, então, o professor José Carlos Monteiro, professor de Sociologia aqui da Universidade de Caxias do Sul, também o capitão Reni Zdruiskowski, chefe de operações e treinamento do 12º Batalhão de Polícia Militar aqui de Caxias do Sul. Também a gente recebe a Jaqueline Correa Marques, que é psicóloga do CAPS Novo Amanhã, e o Michel Melo, agente socioeducador da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul. Gente, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença. Capitão Reni, a realidade das drogas, a gente sabe, não é exclusiva de Caxias do Sul, ocorre em todo o Brasil, em vários países também. Diante desse quadro, capitão, o que preocupa mais a área da segurança pública aqui em Caxias? O que nos preocupa mais é o aumento do consumo de drogas. E eu creio que esse seja o ponto em que nós, como sociedade, devêssemos atacar, o aumento do consumo. A repressão ela é necessária, a gente tem que fazer, obviamente, mas o combate ao aumento do consumo é que nos parece que é o caminho adequado para nós, a longo prazo, obviamente, conseguirmos um resultado mais efetivo no combate às drogas e tudo o que dela resulta, toda a questão envolvendo essa violência. Nós temos até então 60 ou 61 homicídios registrados neste ano em Caxias do Sul e as nossas estatísticas apontam que em torno de 60% desses homicídios têm vinculação direta com o tráfico, o uso e o tráfico de drogas. Então isso é um dado bastante preocupante, e que resulta diretamente dessa celeuma, que é uma questão, como você bem referiu, mundial, é global, E como tudo está globalizado hoje, a droga não é diferente, também está. Muito bem. Professor Monteiro, como levantar hoje uma bandeira aí de combate à drogadição, se na sociedade a gente também tem drogas socialmente aceitas, digamos assim, como o álcool e o cigarro? Conforme boa tarde, ou bom dia, conforme o horário do programa. Bom, conforme o capitão, quando ele diz combate ao consumo, ele já diz tudo, a educação, Como é que você vai combater o consumo, E a porta, para a droga é justamente o álcool, o cigarro também induz, E eu diria um outro elemento que é a própria companhia, com quem você anda, Não necessariamente que existam pessoas que sejam más, e pessoas que sejam boas, mas é o tipo de comportamento, é o tipo de educação, que isso passa pela família. E a família também é um local que nós vivemos com uma desestruturação bastante grande, que a família não tem condições, ou não está preparada para ser família, Então a família, quando a gente diz que é da família que nasce, todas as questões de uma sociedade mais sólida, mais, diríamos, mais sadia, é justamente também na família que nós temos, assim, muitas vezes o início, da própria situação Na verdade, o consumo da droga ela não deixa de ser uma consequência, Ela é uma consequência de vários fatores, aí vocês que são educadores devem saber melhor do que eu sobre isso, Então, é uma questão social, das mais graves que eu vejo, tive pessoas próximas, pessoas que também convivi proximamente, é algo muito sério, Parece que sempre dá na casa dos outros, não é na proximidade,
E é muito delicado, porque é muita atenção, é muita sensibilidade. E o processo de educação ele tem que ser, né? Claro que é na família, na escola, em qualquer lugar que nós estejamos, né? Onde estamos com o coletivo, né? A educação ela não é simplesmente uma relação individual entre as pessoas, mas são relações coletivas. E é isso que eu diria que falta, né? Existem programas, mas são programas incipientes ainda, né? E muito esforço voluntário das pessoas, né? O Estado tem se preocupado, mas não é o suficiente, eu digo o ente Estado, né? E é um programa que evidentemente que nós teríamos assim como prevenção, e o Estado, se nós fôssemos falar de custos, nós teríamos um Estado muito mais leve, né? Trabalhando na prevenção do que tentar resolver essa consequência. Muito bem, é nesse sentido, então, a nossa equipe de reportagem foi conferir o funcionamento do importante serviço mantido aqui em Caxias do Sul, voltado para quem tem o interesse em largar o vício. A droga hoje está em todos os lugares, né? E muitas vezes tu acaba buscando prazeres e algumas experiências nesse mundo que não é legal. A droga, ela te dá uma sensação muito boa, só que por trás disso, ela te aprisiona. O usuário de drogas muitas vezes não consegue abandonar o vício sozinho e, por isso, busca ajuda nos centros de recuperação. O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, é uma dessas casas. Por aqui, passam em média 80 pessoas diariamente. Nos últimos 5 anos, a busca de tratamento contra a dependência química chegou quase a dobrar, de 7.000 atendimentos em 2012 para 13.000 esse ano. Funciona 24 horas e ele atende pessoas que fazem uso abusivo e prejudicial de substâncias psicoativas. Além dos atendimentos individuais, nós temos durante a semana várias atividades de grupo. Nós temos também oficinas terapêuticas, oficinas de expressão corporal, oficinas de expressão artística, oficinas de expressão musical. Além do tratamento e a determinação, existe outra ajuda que pode ser importante na vida do usuário. O apoio da família é fundamental, né? Porque os familiares acabam se tornando codependentes. Na hora da recuperação, eles precisam estar juntos, eles também precisam saber como agir, fazer coisas que possam ajudar na recuperação, porque a partir do momento que tu começa a te esconder da tua família, fica mais fácil de tu voltar ao uso. E o serviço prestado pelo CAPS não é somente para drogas ilícitas, mas também as lícitas, como o álcool. A gente entende ela como uma droga como algo normal de uso cotidiano, mas a gente tem acompanhado casos que o prejuízo do álcool ele é muito intenso fisicamente para a pessoa e ele tem um impacto importante na vida dos familiares. Vende em qualquer esquina, né? A partir do momento que tu começou a beber e o álcool tomou conta da tua cabeça, tu vai agir de maneira como se tu estivesse usando qualquer outra droga. Muito bem, segundo a Prefeitura de Caxias do Sul, a maioria dos casos atendidos aí nesse serviço é referente a jovens. Nesse sentido, Michel, eu quero saber, as drogas a gente sabe, não tem faixa etária para a pessoa se inserir nesse mundo, mas ao mesmo tempo, quem é jovem, de repente por causa da impulsividade, ainda tem aí um risco maior? Sim, de fato, até pela questão da curiosidade, né, do adolescente, do jovem. Existem alguns conceitos básicos que a gente tem que entender, né? Por exemplo, do 0 aos 10 anos de idade, a referência do jovem, da criança, está dentro de casa, né, com os pais. E a partir dessa faixa etária, ele começa a se relacionar já com outros jovens da sociedade, onde ele pode ter a influência, né, por esses colegas, esses amigos. E se essa influência for positiva ou negativa, ele pode ter uma nova referência a ser estabelecida. Quando se fala do impacto das drogas na nossa sociedade, a gente está colocando a droga como o elemento principal do nosso problema, quando de fato eu gostaria de contornar isso e dizer que, na verdade, o nosso elemento principal é o sujeito, né? A droga ela é um elemento estagnado que não vai pular para dentro da boca de ninguém, né? Ela não causa mal algum, ela é inerte. E o nosso sujeito, o nosso ser humano, a nossa criança, o nosso adolescente, o nosso pai, o nosso tio, o nosso familiar, o nosso amigo,
É essa pessoa que está precisando ser olhada de uma forma um pouco mais ampla, né? Nós temos aí uma série de dispositivos hoje, né, que auxiliam tudo isso, mas quando se fala da síndrome da dependência química, se fala de algo que está sendo discutido pela Organização Mundial da Saúde a partir do final da década de 70. No Brasil, as primeiras secretarias, né, e políticas públicas foram estabelecidas após os anos 90. Né? Então, é algo que de tamanha complexibilidade, mas que estamos ainda engatinhando, né? E já traz aí inúmeros casos de perdas, né, irreparáveis, tanto no âmbito social, familiar, profissional, que fazem com que a gente comece a ver o nosso jovem, né, de uma maneira um tanto quanto que difícil, porque como lidar com esse jovem? O que eu, como pai, como mãe, como familiar, posso fazer para evitar que isso venha para dentro do meu lar? O professor Monteiro colocou de uma maneira muito magistrada que realmente é um problema na microsociedade familiar, né? Nossos princípios, nossos valores estão um pouco distorcidos, né? E isso faz a gente se perceber o que eu estou fazendo de errado, que não estou podendo evitar o meu jovem de ter esse contato. Até porque, né, Jaqueline, à medida que um indivíduo é afetado, na verdade, toda a estrutura ao redor dele também é afetada como a família, né? Influencia a família, né? Muitas vezes, Roger, aquele usuário ali do serviço, né, usuário de substância também, ele está dizendo algo, é a serviço de algo esse uso, não é o acaso, né? E tem todo um contexto familiar, toda uma situação lá da infância que muitas vezes os pais não conseguem acessar isso, né? E o que esse jovem está buscando? Ele está buscando, quem sabe, atenção, o cuidado, o amor, o carinho. É muito bem colocado as tuas palavras, Michel, quando falas ali, né, do olhar subjetivo, né, não colocar a droga como algo na frente. Eu vejo como algo secundário desse sujeito, algo, ele está dizendo algo ali que acontece, que vem acarretado o uso da substância. Tem a questão da adolescência, a inclusão nos grupos, né, a necessidade de serem inclusos, aceitos nos grupos, a curiosidade, mas tem muito mais, é muito mais amplo, né, do que a gente fala. É muito mais. E quando isso toma parte da sociedade, a gente acompanhou recentemente aí a ação da Prefeitura de São Paulo na tentativa de desmanchar aquele ponto de venda e consumo de drogas, né, conhecido como Cracolândia. E nesse sentido, durante esse contexto, foi debatido muito a questão da internação compulsória. Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês são favoráveis ou contra esse tipo de internação? Nós estivemos pouco mais de 3 anos atrás, fazendo algumas ações junto à Cracolândia mesmo, até para poder entender aquela dinâmica daquele local, que para nós também aqui em Caxias nós já temos pequenas Cracolândias. Nós temos, em escala da nossa realidade, nós já temos pequenos locais onde foram instaurados, até na Zona Sul, foi até feito muitas ações ali para desmontar esse tipo de evento, né? A situação dos dispositivos que nós temos hoje na rede pública, como a internação compulsória, são também válidos em alguns casos. Não se retira isso, né? Não é válido para todos, porque cada caso é um caso. A individualidade de cada um ela tem que ser observada e respeitada, porque aquilo que motiva um sujeito a ser um dependente, desmotiva o outro sujeito a não ser, né? Então, é muito profundo e complexo. Eu costumo dizer que por mais que você queira, você não se torna um dependente. Se você não tiver um fator genético que te predispõe a isso, você pode se entupir de droga, você pode até morrer de overdose, tá? Mas você não tem a continuidade desses eventos. É bem importante que o Michel tá trazendo e oportuniza que a gente diferencie o indivíduo que é usuário e aquele que é dependente, que é bem nessa linha que ele está falando. Alguns indivíduos podem fazer o uso de determinada droga e não se tornarem dependentes, enquanto que outros não. E nesse sentido, o exemplo mais claro é o próprio álcool, né? Muitas pessoas tomam vinho, por exemplo,
né? E é bom, eu também tomo, nós tomamos, né? Mas nós somos usuários de vinho, não somos dependentes do álcool, né? Então essa é uma questão que vai ao encontro que o Michel está falando, nessa predisposição orgânica do indivíduo em se tornar um dependente químico. Tá. Eu acho importante assim, a gente pensar nessa questão da avaliação compulsória, de ter um novo olhar, um outro olhar, né? Porque muitas vezes me parece que a população, a sociedade, enfim, acaba vendo, até pelo desespero das famílias, como a solução. E não é bem assim, Roger. No momento que a gente intervém sobre o desejo de uma pessoa, né, eu tenho muito baixo o índice de que vai dar certo essa internação. Por isso, tem que ter uma avaliação muito delicada, muito subjetiva, né? Imagina, eu estou passando por cima dessa pessoa, de todos os direitos, de todos os desejos dela, e te falando, você vai ser internado, né? Muitas vezes nem avisado, a pessoa chega lá, vai fazer essa intervenção, e ele vai lá, sob medida compulsória, não importa se tiver em casa quem vai ver isso, como vai acontecer. Então eu sempre foco, né, na questão da empatia, de se colocar no lugar desse outro, né? Porque no momento que tu conversar com a pessoa, ela sempre tem direito à escuta, à fala. Eu vejo né? aí, por exemplo, São Paulo, né, sem julgar, você percebeu bem a falta de planejamento, quer dizer, não teve planejamento, né? Quer dizer, o Estado, ele é carente também na sua forma ou na sua falta de visão, talvez aqueles que têm autoridade de implementar, né? Mas não buscam assessorias e ajuda profissional do que é, né, fazer aquele tipo de situação lá. Aquilo lá, para mim, é uma agressão total, né? Assistir na televisão... Uma higienização, uma higienização, que aí no fim tem que pegar aquelas pessoas e enfiar debaixo de marquise, né? Que também é vulnerável. As pessoas vão para a praça, piorou aqui, está na praça, né? É típica falta de planejamento, né? Mas um planejamento que tenha, diríamos assim, é fácil eu chamar o comando, né, a força ostensiva e colocar lá quem não vai na conversa, também né? foi bastante criticada, né, capitão, a forma como agiram em São Paulo. Mas o que acontece? É na mesma linha da internação compulsória. Nós estamos agindo na causa, nós estamos agindo no resultado final, na consequência, né, que o professor Monteiro falava antes. Nós temos que trabalhar as causas. Quando você vai fazer uma internação compulsória, tu não está trabalhando na causa, já é a última instância. Teoricamente, você já trabalhou todas as outras e não deu certo. Quando a gente faz a repressão, é a última instância. Teoricamente, se fez alguma coisa, deveria ter ser feito, e então se busca na força uma maneira de resolver alguma coisa que no tempo certo, na idade certa, não foi realizada. Mas o que é importante, né? A gente fazer, quando chegam esses casos lá no serviço, a gente faz uma avaliação muito esmiuçada, né? Porque muitas vezes a família desconhece e ela mesma se dá conta, no momento que ela está lá e vendo, poxa, eu ao menos sentei com meu filho para poder escutá-lo. Então ela repensa isso e muitas vezes a gente consegue reverter. A família, por desconhecer, por ignorar, né? Ela vai lá e pede, porque o vizinho disse que essa é a solução, né? Eu vejo na mídia que a avaliação compulsória resolve tudo. No momento que ela chega lá, ela conversa, é escutada, ela consegue... Muitas vezes a gente consegue levar, a gente faz visita, consegue levar esse usuário por livre, espontânea vontade, né? Contextualizando um pouco mais aqui na nossa realidade, eu vou pedir para a nossa produção colocar em tela agora alguns números que a gente separou aí, trazendo o número de leitos disponíveis pelo SUS aqui em Caxias do Sul, e na região. A gente tem no Hospital Virve Ramos, no Centro Especializado de Saúde Mental, na Clínica Professor Paulo Guedes que recebe somente dependentes de álcool, mas em Caxias do Sul e proximidades a gente tem aqui 37 leitos disponíveis pelo SUS, enquanto em Passo Fundo, que é uma cidade com o menor número de habitantes que Caxias do Sul, a gente tem 50 leitos disponíveis pelo SUS, ou seja, já é um número maior. Isso que Passo Fundo também atende um número maior de cidades, 58 municípios do entorno. Tem 50 aqui, somando a região, tem 37 leitos. Também tem um déficit, né, de quem está buscando auxílio para não conseguir se encaixar dentro desses leitos disponíveis pelo SUS. Nós tivemos mais seriedade, enquanto políticas públicas, em disponibilizar convênios, né? Porque a gente entende que o leito hospitalar ele tem um volume limitado para essa carência
na ala da psiquiatria e, né, de doenças psicoativas. Então, antigamente, a própria Secretaria Nacional, né, a SENAD, ela trazia convênios com as entidades, com as comunidades terapêuticas, né, centros de reabilitação e tratamento, com as próprias unidades CAPS, com mais incentivos, né, e isso ampliava, né, essa rede que poderia estar recebendo, né, esse indivíduo. Hoje, se percebe que esse número reduziu, em contrapartida o nosso número de usuário aumentou, né? Na verdade, o nosso número de dependente químico, né? Ele aumentou em uma grandeza assustadora. E eu estava agora há pouco nos bastidores conversando com o capitão aqui ao meu lado, e ele trouxe para nós uma realidade dos últimos números evidentes dos últimos anos, né, capitão? Em relação à violência, à sociedade, aos incentivos, né? E isso tudo limita a gente. Isso nos coloca assim de uma forma de mãos atadas. Nós estamos enxugando gelo, é uma boa palavra, né, capitão? A gente usa bastante isso e é uma realidade, né? Nós estamos trabalhando na contenção e não estamos conseguindo. Essa é a grande verdade. Então, me parece que há necessidade sim de políticas que deem outro enfoque, mas não políticas municipais ou estaduais ou de país, precisa ser uma política mundial, porque as drogas elas estão sem fronteiras, né? Elas estão entrando em todos os países, né? E cada país adota uma política. Os Estados Unidos adotam a política da repressão. A repressão e penas duras, né? Portugal já adotou uma política de controle de drogas, né? Outros países liberaram as drogas. Então, cada país procura, até porque também não tem fórmula, né? Não tem fórmula de se fazer isso, mas cada país procura, dentro das suas realidades, adotar políticas para se combater as drogas e talvez aí é que esteja o grande erro, né? Nós não focarmos no indivíduo. Nós temos que trabalhar o indivíduo. A relação do ser humano com as drogas, ela é mais do que milenar. A gente tem que ter assim, muita clareza quando nós falarmos entre nós, ou entre os nossos familiares, ou com o nosso próprio menino dentro de casa, ou menina, de que droga sempre existiu e sempre vai existir. Isso é um fato. A droga nunca vai se extinguir. O que a gente tem que buscar é trazer o poder de escolha na relação com isso. Porque o ser humano se relaciona com droga desde sempre. Na busca do quê? De fazer mal a si mesmo? Negativo. O ser humano busca um bem-estar. E nós que vivemos hoje num tempo moderno, né, onde as doenças mentais e também as doenças modernas, bem tão quanto o vazio existencial, tem sido um agravante, a busca por um anestésico, de alguma forma, ou por uma internet, ou por jogos, ou por drogas, tem sido muito mais assídua. E que dependendo do uso também pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial, porque o que o ser humano busca? Aliviar seu sofrimento e trazer um pouco de prazer. Né? A depressão é uma doença cada vez mais sentida. Não sei se ela está aumentando ou ela está sendo mais discutida, né? Mas como é que você vai combater, né, a depressão? A medicação é o último caso, né? Você deveria trabalhar com outras questões, né? A própria depressão. Como aliadas, né? Muito bem. Então, eu vou pedir só uma palavrinha de vocês agora. A gente vai fazer uma pausa, na verdade. A gente vai para um brevíssimo intervalo. Já já a gente volta para discutir mais sobre esse tema que é muito importante enquanto sociedade. Não sai daí. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade.
Estamos de volta com o Rede Cabeças aqui na faixa Rede de Olhares pela UX TV, um canal de identidade e também parceiro do canal Futura. Hoje, falando sobre a relação entre drogas e sociedade. No primeiro bloco, a gente buscou contextualizar um pouco a realidade das drogas aqui em Caxias do Sul, também na região, assim como no Brasil. Agora eu quero saber de vocês que estão participando hoje aqui com a gente, algumas alternativas para a gente propor ou que funcionam mesmo, né, no caso de combate às drogas. Por exemplo, as comunidades terapêuticas, aquelas afastadas no interior, elas têm uma eficácia maior do que uma internação hospitalar, por exemplo? Qual que é a opinião de vocês? A gente entra numa questão muito subjetiva, né? Cada usuário é único. Eu falo usuário do serviço, né? Então, cada pessoa, cada sujeito é único. Tem situações que pode ser que sim, que seja caso antes eu falei ali sobre a internação compulsória, né? A forma compulsória, né? Como se é internado, que se tem que repensar e avaliar muito bem para poder fazer isso. Mas tem casos que sim, que precisa de alguma intervenção, sim, né? Claro que se tem todo um objetivo, assim, um sonho de que tivesse um hospital geral. Hoje a gente tem os hospitais aqui que estão dando conta disso, né? Já está num trabalho bem mais humanizado, assim. E tem a questão da comunidade terapêutica, mas isso, de novo, eu volto ao desejo do sujeito, né? O que ele, a que serviço vem esse uso, como é que a gente pode pensar isso, porque a gente tem que ter o cuidado de como vai ser feito esse encaminhamento. Né? Jaqueline, e quanto maior tempo exposto à droga, é mais difícil da pessoa, do sujeito, se ver livre dela? Depende de cada sujeito, né? Tem que ver que relação ele está estabelecendo com esse uso, né? Com essa droga. Como ele está fazendo isso? Por isso a importância, Roger, assim, é difícil de explicar isso, assim, é da questão emocional, né? Como a gente vai trabalhar? É trabalhar na perspectiva de uma clínica ampliada. O teu foco é no sujeito, não na doença, não no sintoma. Acho que o ideal nessa questão seria a integração dos sistemas, né? Onde nós pudéssemos estar trazendo sempre uma capacitação constante de todos os profissionais em cada um desses setores, né? Dentro da comunidade terapêutica, até porque não se possa engessar a forma de tratar o sujeito, né? Porque o sujeito é o ser humano, e o ser humano ele está em constante evolução, ou involução, dependendo do caso que ele está comprometido. Mas, de certa forma, ele tem que ser avaliado na individualidade, como a Jaqueline colocou para a gente. E isso é necessário que se tenha uma certa habilidade, um olhar entre linhas, porque, como foi falado antes, aquilo que motiva um desmotiva outro, aquilo que realmente vai funcionar para um não vai funcionar para outro. Né? Às vezes, uma internação compulsória é válida para um determinado sujeito que está comprometido há determinado tempo, né? Porque ele perdeu o poder de escolha, né? Por um determinado período da vida dele, ele já não tem esse entendimento. Como foram as ações da Cracolândia, elas foram embasadas exatamente na perda do poder de escolha daquelas pessoas, né? Elas passaram a praticar um ato compulsivo, já não prismando mais o que tinha na realidade ao redor. Então, baseado nisso, foi feito esse tipo de ação. Válido? Para alguns casos, sim, claro que sim. Nós não podemos colocar todo mundo no mesmo cesto. Para a comunidade terapêutica, existe a questão motivacional individual de cada um, né? E o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando trazer informação. Porque você pode internar hoje um sujeito 20 anos dentro de uma comunidade terapêutica. E se ele, por decisão própria, voltar a usar, ele vai usar. Não é o tempo que determina e nem o local que determina, mas física, é o desejo individual. É estimular esse sujeito a sair dessa condição. E o CAPS hoje tem dado conta, um número bem expressivo assim, de usuários que vão por desejo, que eles tomam esse local como referência. Eles buscam, eles vinculam, né? Então lá a gente trabalha muito assim com a individualidade e com o desejo dele, o tratamento não é nada imposto. Eu acho que esse espaço que talvez esteja buscando, talvez esse uso esteja buscado justamente isso, né? Da falta de espaço que ele não tem. A informação, então, né? Pois é, porque nós começamos o programa falando, né, desse aumento dos últimos 5 anos de 70% na busca do auxílio, né? Não quer dizer que aumentou também os usuários? Não necessariamente. Talvez ele tenha percebido o seu agravante e tenha buscado mais ajuda, né? Através das recaídas, através de todo o impasse que ele vem vivendo. O que a gente pode perceber nos últimos 10 anos, um pouquinho mais, nos últimos 15 anos, a gente percebeu uma banalização ao uso de drogas.
Se nós transitássemos por uma via pública convencional, pela Praça Dante Alighieri, eu vou colocar como exemplo da nossa cidade, e há 20 anos atrás nós víssemos alguém fumando um baseado de maconha. Seria algo tremendamente crônico. Nossa, alguém fumando um baseado aqui na praça. Nossa, era uma marginalização que existia em cima ao uso de drogas, né? Hoje isso já não mais nos impacta, não mais nos assusta. Hoje, dentro da nossa sociedade, em todas as suas esferas, da classe mais humilde à classe mais alta, se nós nos depararmos com alguém fazendo uso de alguma espécie de droga ilícita, não vou colocar as listas nesse contexto, de droga ilícita, isso já não nos fere mais. Isso já não nos causa aquele impacto que trazia antes. Existe hoje uma banalização e o processo de informação e globalização que faz com que os nossos jovens tenham acesso a todas essas enxurradas de informações na internet, faz com que ele também não sinta medo de optar por essa escolha, de fazer a descoberta do uso, né? Até porque o nosso jovem ele não tem medo. A humanidade dos 10 aos 20 anos acha que é imortal e acha que nada de mal vai lhe acontecer. Mas essa banalização que o Michel trazia, ela acontece também no aspecto da criminalidade. Sim. Dos crimes. Nós estamos, entre aspas, nos acostumando com os crimes. Acontece e a gente acha que é mais um, é só mais um. E assim a gente vai dando margem para toda essa problemática que envolve a sociedade e que nos faz caminharmos para um destino que a gente não sabe qual. Né? No aspecto de preparar o indivíduo, né, da informação para o indivíduo, nós temos um trabalho, a Brigada Militar tem um trabalho com as crianças. Há anos, né? Há bastante tempo. Décadas, eu diria. Isso. Um trabalho onde um policial militar, disposto como uma cartilha, né, didaticamente formatada, ele vai para a sala de aula e ele ensina as crianças, numa faixa etária, 5º anos, 7º anos, né, faixa etária entre 8, 12 anos, ensina as crianças a como se desvencilhar da persuasão para usar drogas, de como dizer não às drogas. Ensina as crianças, leva a elas essa informação que muitas vezes os pais não conseguem levar. Os pais não têm essa habilidade para tratar, né? Então, está ali um policial fardado representando a autoridade e a criança escuta, né? E talvez isso possa fazer grandes diferenças no momento futuro, quando ela tiver que escolher entre este ou aquele caminho a ser seguido. Então, me parece que essa questão de informação ela é muito importante lá na base do indivíduo, para que ele depois, quando ele esteja em condições de decidir, e aí é importante aquilo que alguém aqui falou, eu não lembro quem, me perdoe, mas de que, acho que foi você, que a droga ela é inerte, né? Ela não salta para o interior do indivíduo. E é justamente isso. A gente tem, às vezes, a concepção de que os nossos filhos, as crianças, enfim, vão ser abordadas na rua por um traficante, enfim, que vai obrigá-los a usar drogas. E não é assim que acontece. Como é que acontece? É dentro de casa. É na casa dos amigos dos nossos filhos. É com os nossos amigos. Quem é que vai ter a habilidade, a condição, o ambiente de oferecer droga para qualquer um de nós? É quem está próximo de nós. Quem é nosso amigo? Papel, eu volto a bater. É familiar. A nossa família moderna ela está omissa. Ela não busca a informação para ser passada para os seus filhos. Ou ela não sabe como passar essa informação. Quantos pais modernos hoje têm um jargão falado? Eu vou dar para meus filhos tudo aquilo que eu não tive. E muitas vezes priva ele de perceber o efeito ruim das escolhas ruins que eles fazem. Professor? Eu vejo também, não voltar atrás, mas um pouco, é a banalização da vida, né? Porque a própria curiosidade, quando o capitão fala da questão dos crimes, né? E de fato, o que mais choca no crime, aliás, que faz a sociedade chocar, é aquilo que a mídia traz, né? Mas do nosso lado pode matar 2, 3, mas se a mídia não mostrou, é normal aquelas mortes, são normais. Isso é a banalização da vida, né? E o compartilhamento dessas imagens em redes sociais. Né? E é um absurdo, né?
pelas informações, pelo WhatsApp e outros meios, né? Desde morte de acidente, né? Que também é uma questão da não educação, tudo passa pela educação, pela formação, né? É a questão da banalização da vida, porque o transporte, que é para ser algo bom para a vida, acaba sendo uma arma, né? De fato. Se morre mais gente pelo trânsito que pelos conflitos de guerra, né? Então nós passamos por esse tipo de conceitos ou de cultura que também atrapalha, né? Se isso atrapalha, se nós não temos isso como valores que são fundamentais, né, num ser humano que diz ter razão, que tem sentimento, que tem afetividade, né? Se nós não conseguimos trabalhar com isso, é na educação. Mas é importante a gente pontuar, sempre lembrar da questão a serviço de que vem esse uso. Eu bato muito nessa tecla, né? Porque tem orientação, tem famílias aparentemente muito bem estruturadas e ali tem um adolescente fazendo uso e a mãe nem sabia. Quando ela vai ver isso, já está usando lá outras coisas, né? Já avançou nesse uso, já está bem mais além. Então, acho que pensar que são questões que vêm lá de trás. Tem questões lá da gestação, desde lá da infância, tem uma configuração diferente de família. Muitas vezes esse jovem não é escutado, ele vai ficar adulto também, né? Então, tem os adultos que têm com questões lá. Eu acho que, acima de tudo, né, a falta do afeto, a desatenção, o desamor, o diálogo, a escuta. Então, acho que é muito mais além das informações, sim, né, capitão? Muito importante de informar, orientar, mas eu acho que antes disso, do amparo, do acolhimento a esse filho, né? Porque hoje a família em si, ela está se perdendo muito a sua configuração. Se fala muito que antigamente o nosso jovem usuário, ele se perdia por esse caminho por causa que ele era resultado de uma família desestruturada. Isso não é verdade. O resultado hoje de um dependente químico vem de uma família desfuncional, onde o pai não está fazendo o papel de pai, a mãe não está fazendo o papel de mãe, o filho propriamente não faz o papel de filho. Nós estamos tendo, assim, nas últimas décadas, uma inversão muito grande de valores. E essa inversão vem trazendo para nós aí um não sei o que fazer. E aí acaba empurrando para segurança pública, dá um jeito, acaba empurrando para a unidade de contenção, né? Vocês têm que dar um jeito no meu filho porque ele está roubando tudo dentro de casa para poder usar droga. E o que vocês vão fazer para me ajudar? Capitão, e quando o assunto, a gente deixa agora um pouco o sujeito final, de lá do consumidor final, e parte da questão do tráfico mesmo direto. Alguns países optaram pela legalização de algumas drogas, como a maconha, por exemplo, para combater esse tráfico. É uma medida que o senhor acha que seria válida no Brasil ou pelo contexto não? Esse é um tema bastante polêmico, né? E é uma pergunta que me parece assim que não é oportuna uma resposta mais objetiva. Nós, particularmente, a gente discorda da liberação das drogas. Nós pautamos por um controle, né? Assim como nós tivemos aí recentemente, estamos tendo, né, uma campanha muito efetiva, e eu acredito que deu resultado contra o uso do tabaco. Nós tivemos pelo menos eu não tenho dados não tenho dados científicos, mas perceptivelmente a gente pode ver que houve uma diminuição. Hoje houve uma diminuição do uso do tabaco, né? E é uma droga lícita, mas através de um controle, de campanhas, houve diminuição no consumo. Então, para não te deixar sem uma resposta no que tu me falou, eu creio que deva ser nesse sentido, um controle, não liberação, mas um controle de uso, de maneira que, através disso, se consiga ir diminuindo a busca por essas drogas. Como falou Michel, a droga ela permeia a sociedade desde a sua existência. Então, nós não vamos acabar com ela nunca. Jamais. Jamais. E o tráfico mantém, inclusive, grandes quadrilhas, né? E eu te diria que quanto mais a repressão, mais valoriza a droga. Né? E prender o traficante, não, é isso, torna o produto mais atraente. Proibido. Isso, proibido, exatamente. E quando nós prendemos um traficante, surgem outros dois naquela função. E aí nós temos um reflexo muito pior, que é o que a gente está vendo agora, que é as cadeias superlotadas e não diminui os criminosos na rua. Porque o negócio é muito rentável,
Enquanto você tira um de circulação, aparecem outros tantos para ocupar aquele lugar. Inclusive, em abril desse ano, capitão, teve a Operação Fratelli, né? Foram presos várias pessoas em Caxias do Sul, identificou 19 membros de uma facção, inclusive dentro da Galeria A da penitenciária do Apanhador. Ou seja, o trabalho de repressão, ele não termina na prisão, né? Porque a gente sabe que lá dentro continua também esse processo. Nós falávamos, antes de começar o programa, nós falávamos com o Michel sobre esse assunto aí, eu me referi ao Presídio Central, que o Presídio Central hoje nós não temos presos em celas, nós temos presos em galerias. E lá nós dividimos as galerias entre as facções. São sociedades, né? Isso, são sociedades. Então o Estado está oportunizando dentro do presídio verdadeiros escritórios do crime. Então como nós podemos visualizar uma questão de futuro, né, de futuro melhor nesse aspecto, se todas os investimentos, todas as políticas, eles não trabalham na causa que se tem, né, e que a gente sabe. E a lei mais antiga do universo é a da causa e da consequência. Não há consequência sem causa. Né? Então, e qual é a causa? É o uso. A consequência é todo o crime que nós estamos vendo aí, né? Toda a espécie de crime, e as quadrilhas cada vez mais organizadas, mais armadas, né? Porque o dinheiro do tráfico ele vai também para essa esfera, né? de empoderamento das quadrilhas, e o reflexo disso são roubos de grande periculosidade, são roubos com grandes danos materiais e principalmente a vida das pessoas, né? Então eu vejo que nós estamos na contramão. A repressão ela é preciso, é necessária, mas não deve ser o nosso foco principal. E não é responsabilidade única, exclusiva da nossa Secretaria de Segurança. Eu acredito que isso vem dos nossos estadistas, que tem que estar criando novos meios para uma nova realidade, de também fazer o cidadão se fazer pertencente, né, nessa segurança, porque existe hoje um elemento que nós vimos discutindo antes, que é a insegurança pública, que é um sentimento de todos nós hoje, enquanto sociedade, o que vem acarretando nos últimos 2 anos, né? A criminalização das drogas, o que nós vamos falar? Não tem venda se não tem procura. Isso. Não tem traficante se não tem usuário para usar. Enquanto tiver demanda, vai haver gente querendo vender a droga. E aí a gente vai falar de uma liberação da maconha ou não, uma repressão. Eu acredito em nenhuma das duas pontas, nem na liberação. Não sei de que canal de televisão aí, do México, sobre o muro que o Trump quer construir. Né? E aí um cidadão mexicano diz, tudo bem, senhor Trump, você faz os muros, como é que vai, o que você vai fazer daqueles que vivem da droga lá no seu país, né? O lucro que dá para o seu país as drogas, né? Se na hora que você se dá conta do que ela representa para a sua economia, você vai repensar em construir o muro. Jaqueline, estamos nos encaminhando agora para o final do programa para a gente poder amarrar todas essas opiniões, tudo que a gente discutiu aqui hoje. O ponto de contorno desse problema seria mesmo essa inversão de olhar, deixar de olhar só a questão final e aos poucos ir contemplando esse motivo que a gente viu, né? Poder abraçar de repente a prevenção com mais força, com mais afinco? Isso mesmo, acho que trabalhar na prevenção sim, né? Reforçar esse trabalho na prevenção nas escolas, primeiramente na família, né? Desde sempre, como eu falei, desde a infância, tentar fazer esse trabalho mais forte. E a gente não pode fechar os olhos também, porque hoje existe, né, o número pode ser que aumentando de usuários também das substâncias. Mas eu enfatizo muito a questão do CAPS, que é o cuidado, né, o cuidado, o amparo, o acolhimento, mas que ele esteja livre, que ele esteja na sociedade. Então, trabalhar sempre junto com ele, com o desejo dele e a prevenção, sim. Eu acho que começa aí e mais ainda atrás, na questão familiar lá. Todos fazendo seu papel, né? Todos fazendo seu papel. Muito bem, gente. Quero agradecer a presença de vocês no programa. Muito obrigado. Acho que ajudou bastante a contemplar esse tema. O Rede Cabeças de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra certamente numa próxima. Até mais.